Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Oi, nesse vídeo em particular, nós vamos falar sobre as condições para servir, as condições para a manifestação dos carismas na nossa vida. Em primeiro lugar, e mais importante, o desejo de servir. Nosso coração precisa realmente estar imbuído dessa vontade, desse desejo inflamado de servir a Deus e aos nossos irmãos. Se o seu coração não está tocado por essa vontade realmente de servir, mas se ao contrário, você quer apenas, por alguma espécie de vaidade, manifestar algum dom, algum carisma, isso não vai acontecer de verdade. Por mais que você professe palavras que pareçam manifestação de carisma, isso não é o carisma sendo exercitado de maneira correta, de maneira real, porque é a sua palavra que está agindo e não a manifestação do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o nosso coração precisa estar envolto nessa vontade realmente de servir. Em segundo lugar, nós devemos aceitar os dons conforme eles se manifestam na nossa vida. E quanto a isso, eu queria ler um trechinho da 1 de Coríntios 12, versículos 8 a 11. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. E essa aceitação do dom, ela é derivada diretamente da primeira condição. Porque se você realmente está com seu coração inflamado de vontade de servir ao Senhor, você não fica escolhendo o que você vai fazer. Você não fica escolhendo, eu quero que o Espírito Santo se manifeste em mim desse jeito ou daquele outro. Você não inveja os dons que o Senhor manifesta através do irmão do seu lado. Pelo contrário, você vai aceitar e deixar acontecer a graça de Deus conforme a vontade do Espírito. Em terceiro lugar, a fé no poder de Jesus. Porque precisamos realmente acreditar que Ele se manifesta, que Ele quer derramar o seu Espírito Santo sobre cada um de nós e deixarmos-nos guiar, deixarmos-nos conduzir por essa ação do Espírito Santo. Precisamos deixar fluir essa graça de água viva em nós. Se nós não temos a fé suficiente para deixar o Senhor agir em nós, nós não vamos permitir que a graça aconteça e se faça real, ação concreta na nossa vida e na nossa comunidade. Em quarto lugar, a humildade. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, diz assim: nós somos servos como quaisquer outros. Fizemos apenas o que devíamos fazer. E esse deve ser o sentimento imbuído em todas as manifestações dos carismas na nossa vida. Nós não podemos nos orgulhar da manifestação do carisma como se ele fosse uma coisa nossa, como se ele fosse uma coisa minha, como se eu tivesse grandes méritos, como se eu fosse melhor do que aquela pessoa que está no meu grupo de oração, ou que está na missa do meu lado, que está na minha paróquia, que está frequentando os mesmos grupos que eu, e que não manifesta os carismas que eu manifesto. Meu irmão, minha irmã, se você não tem humildade para deixar com que o Espírito Santo se manifeste em você, ele vai procurar outro coração mais humilde, porque é ele quem deve ser manifestado. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Também ele se manifesta em ordem e harmonia. O Espírito Santo é um espírito de ordem. E algumas vezes nós vemos em alguns grupos de oração pessoas querendo manifestar dons e carismas atrapalhadamente, um atropelando o outro. O Espírito Santo não se manifesta dessa maneira, mas pelo contrário, ele se manifesta ordenadamente. O próprio Paulo fala nas suas epístolas para que os profetas falem um de cada vez.
Então, toda manifestação de carisma é uma manifestação também em ordem e harmonia. E por último lugar, mas não menos importante, o amor. Porque nós vamos ver, inclusive no próximo vídeo, fica aí o spoiler, tá? Que o amor é o principal, é a principal característica da manifestação dos carismas. O amor a Deus e o amor ao próximo. Porque essa caridade imbuída nos nossos atos, nas nossas manifestações carismáticas, é que levam realmente a que a gente melhore no nosso caminho de santidade e contribua também para a santificação da nossa comunidade. Até a próxima semana.